Olá, minha querida família de fé, eu sou Fernando Tobes e este é o dia 95 do nosso projeto A Bíblia em um Ano. Que bom ter você aqui, firme e constante nessa jornada da palavra. Hoje veremos um dos momentos mais inspiradores da história da igreja, quando Paulo e Silas, mesmo na prisão, cantam hinos ao Senhor e veem um grande milagre acontecer. Também leremos o Salmo 76, que exalta o poder de Deus sobre as nações, e Provérbios 14, que nos lembra da importância da sabedoria e do domínio próprio. Escreva nos comentários: eu sigo cantando mesmo nas lutas. Atos 16. Chegou ele a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era judia e crente, mas seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo quis levá-lo na viagem e, por causa dos judeus daquela região, circuncidou-o, pois todos sabiam que seu pai era grego. Nas cidades por onde passavam, entregavam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém para que fossem obedecidas. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então, contornando a Mísia, desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão em que um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes pregar o Evangelho. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali, fomos a Filipos, colônia romana e principal cidade daquele distrito da Macedônia, onde ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos à margem do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que se haviam reunido ali. Uma das que ouviam era Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, a adoradora de Deus. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Depois de ser batizada com os de sua casa, convidou-nos dizendo: se vocês me consideram crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu a ficar. Certo dia, indo nós ao lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito de adivinhação e que dava grande lucro aos seus senhores adivinhando. Ela seguia Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. E isso se repetia por muitos dias. Finalmente Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno que saias dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. Percebendo que sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça diante das autoridades. Apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens estão perturbando a nossa cidade, pregando costumes que nós, romanos, não podemos aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra eles e os magistrados mandaram que lhes arrancassem as roupas e fossem açoitados. Depois de os espancarem severamente, lançaram-nos na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Tendo recebido tal ordem, ele os lançou no cárcere interior e prendeu seus pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. De repente houve um violento terremoto, de modo que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, puxou a espada e ia suicidar-se, pensando que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faças isso! Estamos todos aqui! Tremendo, o carcereiro chamou Luz, correu para dentro e caiu trêmulo aos pés de Paulo e Silas. Então perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e será salvo, você e os da sua casa. E pregaram a palavra do Senhor a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou-lhes as feridas e imediatamente foi batizado com todos os seus familiares. Levou-os para sua casa, serviu-lhes uma refeição e alegrou-se muito por haver crido em Deus com todos os seus. Ao amanhecer, os magistrados mandaram os guardas com esta ordem: soltem aqueles homens. Mas Paulo disse: eles nos açoitaram publicamente, sem julgamento, sendo nós cidadãos romanos, e nos lançaram na prisão.
Agora querem mandar-nos embora em segredo? De modo nenhum. Que venham eles mesmos e nos tirem daqui. Os oficiais relataram isso aos magistrados, e estes ficaram atemorizados ao saber que Paulo e Silas eram cidadãos romanos. Foram até lá, pediram desculpas e, conduzindo-os para fora, rogaram-lhes que saíssem da cidade. Depois de saírem da prisão, foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos, os encorajaram e partiram. Salmo 76. Deus é conhecido em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está o seu tabernáculo e em Sião a sua morada. Ali quebrou ele as flechas do arco, o escudo, a espada e as armas de guerra. Tu és mais glorioso e majestoso do que os montes cheios de despojos. Os valentes foram despojados, dormiram o sono da morte, e nenhum dos guerreiros pôde levantar as mãos. Diante da tua repreensão, ó Deus de Jacó, cavaleiros e cavalos jazem imóveis, tu és temível, e quem poderá subsistir diante de ti quando iras se acendem? Dos céus fizeste ouvir o teu juízo, a terra temeu e ficou quieta quando te levantaste, ó Deus, para julgar, para salvar todos os humildes da terra. Até a ira humana redundará em teu louvor, e das manifestações da tua ira te cingirás. Faze votos ao Senhor teu Deus, e cumpre-os. Todos ao redor dele tragam presentes ao temível, que abate o orgulho dos príncipes e é temido pelos reis da terra. Provérbios 14, na multidão do povo está a glória do rei, mas na falta de súditos está a ruína do governante. O homem paciente demonstra grande entendimento, mas o de gênio precipitado exalta minha insensatez. Minha amada família de fé, quando tudo parecer escuro, lembre-se de Paulo e Silas. Mesmo acorrentados, eles escolheram adorar. E quando o louvor sobe, o poder de Deus desce e transforma qualquer prisão em um lugar de milagres. Se esta leitura fortaleceu sua fé, curta este vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com 3 pessoas. E se desejar apoiar este projeto, os links estão na descrição deste vídeo. Nos vemos amanhã, no dia 96, continuando juntos de Gênesis a Apocalipse.